A gente vai contar agora, boa tarde, sobre o fim da vida de Yoash. Esse Yoash que a gente está vendo, ele era rei de Jerusalém, rei Yehudá. Então, a gente viu que ele começou bem, só que depois ele falhou, ele acabou se convencendo que ele era Deus, ou quase isso. Ele acabou permitindo matarem o profeta Zechariah, que a gente contou na última aula, e agora vai ser o fim da vida dele. A gente vai concluir falando da vida dele, e aí a gente vai voltar para falar do outro reinado agora de Israel, que não foi muito diferente disso, mas vamos lá. Eu tinha esquecido do outro lado. Então, esse Yoash, ele tinha feito um suborno para o rei de Aram. Esse rei de Aram começou a atacar Israel, ele tinha atacado Gat, estava se aproximando de Jerusalém, e o Yoash, ele torrou o dinheiro do Beit HaMikdash, assim como seu dinheiro próprio, para tentar, assim, negociar com o terrorista. O terrorista pegou dinheiro e essa paz, suposta paz, durou 1 ano. E aí, 1 ano depois, já foi suficiente para eles gastarem todo o dinheiro, provavelmente. E aí, então, eles atacam novamente. E já que o povo de Israel estava pecando, eles continuaram pecando, não fizeram juvá, então eles conseguiram atacar, infelizmente, de uma maneira muito fácil, e eles mataram aqueles nobres e príncipes, Yehudim, que foram aqueles que tinham bajulado o rei, convencido ele para dizer que ele era um deus, etc., para conseguir o que eles queriam dele, que era que ele permitisse a idolatria. E eles estavam, inclusive tinha sido a ideia deles para matar o Zecharia, o profeta. Então eles foram matados de cara. Depois o inimigo foi até o próprio rei, eu acho. E eles humilharam ele, mas ainda não mataram. Chegou perto disso, mas eles não mataram ele. Ele acabou sendo morto pelos próprios servos deles, que um era descendente de Amon, outro era descendente de Moav. Quem eram esses povos? Então, esse Amon e Moav eram originais das 2 filhas de Lot, que engravidaram o próprio pai. Mas esse Amon e Moav, eles aparecem na Torá como aqueles que tinham, Moav, aquele que tinha contratado Bilam para amaldiçoar o nosso povo. Amon não deixou a gente passar, e eles eram conhecidos para o nosso povo com aquele povo que tinha falta de gratidão. A gente pediu para poder passar pelas terras deles, e não só que eles não deixaram, inclusive eles vieram para atacar. E ele foi morto justamente dessa forma, por essas pessoas. Tudo isso já tinha sido calculado. Qual que é o cálculo? Parte que a gente consegue entender. Deus, ele castiga, aqui é chamado midá, que nega midá, medida por medida. O que significa que não existe castigo, existe consequência natural dos teus atos. A Torá, com a sua bondade infinita e sabedoria infinita, Hashem te conta um segredo. Você quer saber o segredo da vida? É esse. Eu estou te contando. Você quer você faz mitzvot, você vai ter vida boa. Você não faz, a consequência, Deus nos livre, está aqui, já está escrita. Então, qual foi o midá keneged midá? Então, assim como ele permitiu com que o profeta fosse morto, fosse assassinado, ele também foi assassinado. Assim como o profeta ele foi assassinado por pessoas que estavam ao seu redor, ele foi assassinado, que eram Yehudim, ele foi assassinado pelos seus próprios servos. Assim como ele tinha sido mal agradecido. Apedrejado? Apedrejado não? Não. Pelo menos não consta. Assim como ele permitiu a morte, o assassinato do Zecharia, que era filho do Yoram, do rei Yehoiadá, que tinha salvo ele. Então, a ingratidão muito grande. Então, quem foi que matou ele? Era esses 2 indivíduos descendentes desses povos que já tinham isso como característica de serem ingratos. E, além disso, por que ele foi morto? Porque o Zecharia, antes de morrer, ele virou e falou que Hashem vingue o meu sangue. Então esse foi o checkmate. Aquelas quase 1 milhão de pessoas que morreram muitos anos depois, foi a vingança muito posterior. Mas aqui era a vingança do próprio
que permitiu, o próprio rei que permitiu que o assassinassem. Nenhuma conta fica em aberto. Tem uma passagem, se eu não me engano, está lá em Sotá, depois me fala onde que está, mas lá em Sotá ele fala o seguinte, de que apesar que hoje não existe apedrejamento pelo tribunal, não existem as penas, Deus ele faz, às vezes, algo paralelo àquilo, para que a pessoa receba a sua retribuição nesse mundo. Então, Yesh Din ve Yesh Dayan, que foi justamente isso que a gente falou na última aula, que foi aquilo que aquele Nebuzaradan, aquele assassino, percebeu, a história do sangue, que tudo tem um cálculo. Você vai ter que prestar as contas. Vi uma vez de um rabino ele falando que esse mundo é como um supermercado. Você passa nas prateleiras, você vai pegando, vai pegando. No final você vai ter que pagar no caixa e pagar as contas. Então, é bom. Então, então só voltando então a Gemara fala que a pessoa vai receber a sua retribuição. E tem mais uma passagem, não lembro se está em Sotá, mas ele fala o seguinte, que se você faz um julgamento errado, você está dando trabalho para Deus. Por quê? Se eu favoreço o cara que não merece, eu dou dinheiro para o cara que, na verdade, deveria estar pagando, então eu estou dando trabalho, entre aspas, para Deus. Por quê? Porque Deus vai ter que fazer uma engenharia agora para poder devolver o dinheiro para aquele que merece. Mas Deus já sabe, outra história. Mas você tem o teu livre-arbítrio e você estragou as coisas. Então, você vai dar um trabalho a mais para Hashem. Então, tudo tem o seu cálculo. Nenhuma conta fica em aberto. Às vezes pode demorar, mas as contas vêm. E a gente tem que saber que quando a gente faz algo positivo, é muitas vezes mais que Hashem não vai ficar devendo para ninguém. Talvez seja um retrabalho, né? Porque ele está consertando o que era para você ter feito. É um retrabalho, você faz duas vezes. Consertando o que você fez e fazendo o que tinha que ter feito. Entendi. Sim. É duas trabalhos. E quando ele foi enterrado, ele não foi enterrado junto com os outros reis Yehudim, porque aquele lugar era reservado para reis justos. Uma coisa curiosa que um dos comentaristas do Kriakar ele traz, de que essa história que a gente relatou agora, grande parte dela está comentada nas crônicas, no Divrei Hayamim, e não aqui no livro que a gente está seguindo. Como eu tenho o livro que eu estou seguindo, que é o livro do Midrash, então ele já compila a história com outros dados de outros livros. Mas no livro, se a gente fosse seguir a ordem dos versículos, essa história está muito resumida. Por quê? Porque esse livro está contando a história, grande parte, do rei David e da sua dinastia. E a Torá não quer envergonhar. Então, deixou para contar a história, mas em outro momento, digamos de uma maneira é um livro mais para frente. Tem muita gente que vai parar nesse livro, não vai chegar até o final. Então, está lá de uma maneira mais elaborada. E no livro, assim diz o Kliakar, que nesse livro está de uma maneira mais sutil para não envergonhar a família do David Amelech. Voltamos agora ao reinado de Israel. Vai ter outro rei, Judá, não. Depois dele não tem. Calma, vamos chegar um por vez. Já tem muito nome que eu me esforcei aqui para entender o de hoje, porque hoje tem uma coisa interessante, logo vou falar o que acontece. O último rei, agora recapitulando, voltando à história, que a gente tinha visto era o rei Yehu. Esse rei Yehu também começou muito bem, que ele fez por ordem divina, ele executou, ele matou toda a família do rei Ahav. Ele era um rei. Ele começou era general, começou era general, depois ele virou rei. Hashem, o profeta, veio para ele e falou que ele tinha que se tornar o rei. E ele fez tudo isso, e Hashem, apesar que depois ele acabou falhando, entre as falhas dele foi que ele não destruiu os 2 bezerros de ouro que já estavam lá há mais de 100 anos. Eu lembro. Você lembra? Alguma coisa. Desculpa. E além disso, também tinha uma
uma estátua de Asherá, que é uma outra idolatria. E esse rei Jehu, mas o fato foi que ele teve coragem e ele matou, por ordem divina, toda a família do Ahav. Então Hashem prometeu para ele como recompensa que 4 dos seus descendentes, por 4 gerações, eles seriam reis. E o bem que você faz nunca vai ser anulado. Mesmo que a pessoa pode ter errado depois, aquele bem que ela fez continua lá guardado. Então, vamos ver agora a história desses próximos reis que vieram depois do Jehu. Quem foi o sucessor de Jehu? Foi um rei chamado Yehoahaz. Yehoahaz. O Passuk descreve ele, que o Yehoahaz, ele fez mal aos olhos de Hashem. Ele foi pior que o pai dele. Por que ele foi pior? Ele manteve aqueles 2 bezerros. Ele manteve essa estátua que eu comentei agora. E de alguma maneira agora ia ser mais difícil para ele fazer chuva. Não necessariamente era por culpa dele que ele era mau. Talvez ele já estava um acúmulo. Mas como já estava acumulado, ele estava mais distante de poder alcançar a chuva. Então agora, a gente tinha visto há pouco que no outro reinado, eles tinham sido atacados pelo rei de Aram. Agora, esse rei de Aram, o Hazael, ele vai atacar o reinado de Israel. Esse Hazael, que era o rei de Aram, arameus, eles atacam o povo de Israel, muito rápido destroem o exército de Israel, e o rei de Israel, ele se viu apenas reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros, 10 carruagens, e apenas 10 mil homens de infantaria. Então, esse é o filho filho do Jehu. Yehoiahaz, também com Yud. Que época que é essa? No Êxodo, saída do Egito? Não. Estamos aqui já no livro de Melachim Beit, que são a época já quarta, quinta geração do Shlomo HaMelech. Só para Então te dar já uma tinha ideia. Arca Sagrada? Já. Estava meio abandonado. E aí, o nosso povo poderia ter sido facilmente exterminado, Deus nos livre. E é nessa hora que, quando a gente não tem méritos, ainda assim Hashem lembra da gente. E Hashem, ele salva o nosso povo pelo mérito dos nossos antepassados, Abraham, Isaac e Jacob. Talvez vocês no momento não mereçam, mas eu lembro do mérito dos teus antepassados e por mérito deles eu não vou destruir. Poderia. Se fosse seguir o curso das coisas como estavam indo, eles iriam, Chas v'Shalom, teriam sido destruídos. Além disso, teve um ponto importantíssimo que mudou as coisas, que finalmente Yehoiahaz, ele se lembrou de Hashem. Nessa hora, ele se lembra de Hashem. Ele pede, implora para Hashem para destruir o inimigo, mas ele esquece um ponto importante chamado tshuva. Não é que ele pede perdão por aquilo que ele fez e aí ele pede para Hashem. Ele simplesmente pede para Hashem. Mas ele pedindo para Hashem, o povo já tendo sido destruído em grande parte, então o mérito dos antepassados com a reza dele, Hashem foi suficiente para Hashem escutar e Hashem então, Hashem não permitiu que o inimigo continuasse as suas vitórias. Que é Eles isso que falavam com Hashem? depende de quem. Esse rei aparentemente não. Esse rei não. Falar com Hashem todos nós falamos. A pergunta é se você escuta ele. É isso. Falar a gente fala. Ele ouvia. Ele pulou o Tahanun, né? Foi direto pedir. Ele pulou o Tahanun. Exatamente. Ele pulou o Tahanun. Fez amidade e foi direto para além. Fez amidade e foi direto para além. Lá da amidade tem um sotaque lá. É verdade. Eu vi uma boa essa semana. A esposa vira para o marido e fala, mas você está ouvindo o que eu estou falando? Ele vira e fala, mas que forma estranha de começar um papo. Essa foi boa. Estava bordoada e ia falar. Bom, você se identificou? Eu me identifiquei, né? Tem mais uma boa, então aproveitar.
o Bill Gates, ele estava procurando os melhores programadores dos Estados Unidos. E aí, então, ele fez uma reunião, a coletiva, e ele conseguiu reunir lá 10 mil funcionários. E aí ele começou a fazer um filtro. Ele falou, aqueles que foram para Harvard, ficam, os outros vão embora. E aí tinha lá o Yankale, ele nem sabia o que era Harvard, mas ele falou, não está nada, deixa eu ficar. E aí ele falou, aqueles que fizeram pós-graduação podem ficar, o resto podem ir embora. E aí mais 10 mil, mais mil vão embora. E o Yankale fica. Até que no final, ele faz mais umas perguntas, sobram dois na sala, o Yankale e mais um. O Yankale morrendo de medo. E aí ele vira e fala, bom, vocês devem saber muito bem as linguagens de computador, Java, etc. Então, eu quero ver vocês conversando nessa língua. O Yankale vira e fala, Baruch atah Hashem. O outro responde, Elokeinu melech haolam. Bom, vamos lá. Venha mais, Paulinho. Ok. Agora acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Os reinados eram divididos. A gente falou que em um momento ou outro, eles até que em família se casaram. Mas a princípio eles eram divididos. O rei Jehoahaz, que é esse que a gente está falando agora, do reinado de Israel, chamado Reino do Norte, ele tem um filho. E esse filho, ele dá o nome para ele de Yoash. Só que Yoash era o nome do rei de Yehudá. Então, se você já não lembrava bem o nome dos reis, agora você vai se confundir. Porque ele fez questão de dar o nome do outro rei. E aí você pergunta por quê? Em homenagem a outro rei? E aqui vem uma coisa curiosa, que provavelmente, assim o comentário que ele traz, de que era inveja. Ele via que o outro rei conseguiu, entre aspas, conter o inimigo. Como que ele conteve? Ele tinha pago para ele no começo e ele se afastou. Depois ele veio e atacou mais um pouco, mas mesmo assim, ele acabou sendo morto. E eu acho aquele que foi morto. Mas ele falou, aquele foi um cara de sucesso. A gente não sabe, a gente lê uma parte da história, mas ele enxergava o outro como cara de sucesso. A gente viu aqui pelo menos é como as notícias chegaram para ele. Então, o comentário que ele faz aqui, que eu achei muito interessante, é que ele, de certa forma, ele queria ter o sucesso, ou suposto, ou imaginário sucesso que o outro rei concorrente, entre aspas, tinha, e ele vai lá e dá o nome do filho dele em nome do outro rei. Mas ele era orgulhoso e ele não não estava disposto a ir até o outro reinado, falar, vamos se juntar, vamos fazer as pazes, quem sabe juntos a gente consegue vencer o inimigo. E aqui eu identifiquei algo que é comum do ser humano, que a inveja, eu tenho inveja de alguém, eu acho que se eu der o nome do filho com o nome daquele artista famoso ou daquela pessoa, vai me dar sorte. Então eu copio, entre aspas, aquilo que eu acho que deu sucesso para o outro, ao invés de eu ir lá para o outro e pedir, você pode me ensinar? É nada. Ao invés de eu ir para o outro e tentar me unir ao outro. É muito normal quando você vê duas empresas competindo, o que ele vai lá? Está uma sempre olhando o que a outra está fazendo, vai lá e copia do outro. Você copia para tentar também conseguir o sucesso que ela tem, ao invés de você tentar somar um com o outro. Isso faz parte do ser humano, que é onde seu ego não permite ele se rebaixar, e ao mesmo tempo ele quer aquilo que ele imagina ser a fonte do sucesso do outro. Então, achei interessante ele ter dado o nome desse outro rei rival. Aqui no livro, quem quiser, depois posso mandar uma foto, ele fala, bom, já que provavelmente vai confundir, vamos voltar e retomar todos os reis que a gente teve de um lado e do outro. Eu não vou ler aqui com vocês, porque além desse nome Yoash, que é de um e do outro, também teve alguns outros que tem o nome que troca para cá e para lá. Então, está aqui registrado, pelo menos o livro sabe. É muito. Esse Yoash, ele governou por 16 anos. O Passuco não conta muito a respeito da vida dele. O Passuco se resume em algumas frases a respeito dele. Eu vou ler
como são poucas frases. O Passuco fala o seguinte, Yoash, ele governou por 16 anos. Ele era mau aos olhos de Hashem. Desculpa ficar te frustrando, eu sei, cada vez que você fala que era mau, você fica chateado. Vai e volta. O pai era bom, o filho já era. Continuando, o pecado do seu ancestral, Yeravam ben Nevat. Quem era o seu ancestral? Lá atrás, o primeiro rei do reinado de Israel foi o Yeravam, que foi aquele que colocou os 2 bezerros. Então ele continuou, foi mais um nessa corrente que manteve. Ele lutou uma guerra contra o rei de Yehudá. Seu filho Yeravam, o segundo, tornou-se rei um ano antes da morte do seu pai. Quando Yoash morreu, ele foi enterrado em Shomron, nos túmulos dos reis. Então agora o que acontece? Vai ter mais um Yeravam, que era filho desse Yoash. Segura aí. E aí, ou seja, esse rei Yoash, ele foi malvado aos olhos de Hashem. Esse é o resumo da história. Vamos ver aqui a continuação, quem sabe... Bom, já estamos em cima da hora. A gente vai ver na próxima aula, Bezrat Hashem, o que acontece com Elisha. Elisha tinha ficado de lado, todas essas últimas histórias, Elisha não... Ele saiu de cena, mas ele estava vivo. Então ele vai contar aqui... Sim, e ele vai em breve falecer, mas a gente vai ver 3 ocasiões que Elisha adoeceu. Ele foi cada vez mais ficando... uma coisa curiosa que ele traz aqui, na época as pessoas não melhoravam de uma doença. Deus nos livre, quando a pessoa ficava doente, a pessoa não conseguia voltar à sua saúde plena. E depois o que aconteceu, a interação que ele teve com o rei de Israel, para ainda assim tentar salvar o povo de Israel, apesar de todos os erros, etc. A gente vai na próxima, se Deus quiser.